vamos dar prosseguimento aos indefinite pronouns. Já vimos o some e seus derivados, o no e os seus derivados na interrogativa, não é isso? Como a gente dá uma olhadinha aqui na tabela, né? Dá para ver que os pronomes indefinidos têm uma parte que é como eu diria, a palavra primitiva, e na sequência a gente tem o derivado ou composto, que é formado a partir dessa palavra primitiva, não é isso? Então vamos observar aqui, ó. Como nós já fizemos a parte do N referente à sentença interrogativa, que tem a mesma tradução, que o SAME na afirmativa, então hoje nós vamos observar o uso do N em frases negativas. Então, quando se faz frase negativa utilizando o N, naturalmente essa tradução vai mudar, porque quando ele está interrogando, ele é igual ao SAME, que é usado em frases afirmativas. Então, vamos observar que alterações nós fizemos para que esse N funcionasse na forma negativa. Então, vejamos aqui. Quando o N aparece na forma negativa, não é isso? Na forma negativa, as traduções, elas mudam. Elas vão sofrer alterações. Aí eu aproveitei aqueles mesmos exemplos e com esses exemplos eu construí as frases do N na forma negativa. Então vejamos aqui. Quando eu coloquei o exemplo, I do not have any friends in União. Aí eu tenho aqui, eu não tenho nenhum. Percebam que aqui a tradução que antes era algum, né? Passou a ser o quê? Nenhum amigo. E é bom que a gente veja aqui, ó, esse substantivo em inglês ele está no plural, amigos. Mas quando eu fiz a tradução, eu não precisei colocar amigos, né? Como é que era dizer eu não tenho nenhum amigos? Basta dizer eu não tenho nenhum amigo, né? A construção em inglês ficou no plural, mas quando eu traduzi em português, fica conveniente deixar no singular. A mesma outra, there is not anybody ou anywhere, ou anyone, né? Aí eu vou dar uma relembrada nisso aqui, que não há preferência de usar um ou outro. Tanto faz, você usa um ou outro sem preferência. Então, there is not anybody or anyone in the kitchen. Ou seja, não há, olha aqui a mudança de tradução, não há ninguém na cozinha. O próximo exemplo, there is not anything, olha aqui, ó, in the box, né? Mesma coisa, o mesmo processo que a gente vinha fazendo com ele lá na interrogativa. Juntou a mesma coisa, there is, ó, anything. Aí não há, agora, olha a tradução alterando aqui, nada na caixa. E aqui, por último, a gente tem there is not a pen in anywhere. Não há uma caneta em nenhum lugar. Eu poderia colocar assim em lugar algum. Não mudaria essa tradução não. Então veja como essas traduções utilizando o N na forma negativa, eles mudam em relação à forma interrogativa, tá? O processo de formação da palavra foi o mesmo. Você pegou a palavra primitiva, que é o N, juntou com N ou body, fez N1, N-body, juntou com thing, fez N-thing, e juntou com o ele, fez N-were. Mas a tradução aqui mudou, tá? Então aqui nós já temos pronto some e o N na interrogativa e na negativa. Agora vamos passar para o no, tá? O no, ele também é usado em frases negativas. Então eu vou ter dois indefinidos sendo utilizado em frase negativa. Agora, a diferença do no para o N é que para fazer negativas com o N, você tem que usar o nota. Não é isso? Usa o not, que é a partícula de negação. Já para fazer com no, não é necessidade, porque o no já é uma palavra de sentido negativo, então ele não precisa, tá? É como se você estivesse fazendo uma sentença negativa com estrutura de afirmativa. Mais ou menos isso. Então, e qual é a tradução? As mesmas traduções de N quando o N estiver na forma negativa. Então, essas traduções que nós fizemos em cima para os exemplos do N na negativa são as que vão servir para os exemplos do no. Então, vamos logo para o primeiro exemplo. I have no friends
em união. Aí vai aquela mesma tradução. Eu não tenho, não é certo? Nenhum amigo, né? Observando que aqui está com S, mas a tradução lá fica sem o S, né? Depois, there is nobody, ou pode ser no one. Aqui há uma diferença, porque ele não pode ser junto, porque lá no final você vai ver que tem uma palavra que se eu juntasse aí ficava none. Aí é no espaço one. Não é erro de grafia não, nem que eu tenha pulado espaço não. Ela é assim mesmo, tá certo? There is no one in the kitchen, ou seja, não há ninguém na cozinha. Aqui, there is nothing in the box. Não há nada na caixa. E there is a pen in nowhere. Ó, gente, aqui é bom que a gente observe aqui. Eu coloquei de propósito essa sentença assim, porque se a gente fosse fazer uma estrutura de uma sentença negativa, não é depois do auxiliar você colocar o not? Não é isso aqui, ó? Então, depois do is, que é o auxiliar, automaticamente teria que ter o not, não é isso? Então, o que é que vai ocorrer? É que essa palavra nowhere, ela não pode ficar aqui, porque eu deixei do jeito que estava lá em cima, tá? Quando você fazia a negativa, você colocava esse anywhere lá no final. Vamos só voltar aqui para você ver, ó. Tá vendo, ó? Ó o anywhere aqui, ó. Aqui era possível eu fazer isso. Por que era possível? Porque eu tinha um not depois do auxiliar. Mas nesse caso aqui eu não posso fazer isso. Essa palavra nowhere, ela tem que vir para aqui, ó, certo? Ela tem que vir para aqui. Por quê? Porque essa palavra daqui é a negativa. Se é negativa, ela tem que ficar nesse canto aqui, ó, depois do is, ok? Então eu coloquei aqui só para que a gente observasse. Porque se eu colocasse diretamente, você não ia ver essa alteração. Então, por que ela tá errada estando no final? Porque numa sentença negativa, a partícula de negação vai aparecer obrigatoriamente depois do auxiliar. E quem é o auxiliar ali? Is, tá? Então aí vamos ver aqui algumas. Então é só você dar uma consertada aí, você vai pegar esse nowhere e colocar depois do is. E fica tudo resolvido, tá? Agora a gente tem aqui algumas observações, tá? A observação, por exemplo, com some. O some é usado em frases afirmativas, não é isso? Você lembra disso? Que some, someone, somebody, something, somewhere. Tanto o some e os derivados são usados em frases afirmativas. Agora vem aqui. É que esse camarada pode aparecer também em sentenças interrogativas. Mas qual é a justificativa de pegar um indefinido que era para afirmativo e colocar na interrogativa? Se essa interrogativa for um oferecimento. Não sei se vocês lembram, mas as frases interrogativas, elas podem ter algumas situações. Há perguntas que são só perguntas. Há perguntas que envolvem permissão. Há perguntas que envolvem pedido. E há perguntas que envolvem oferecimento. Então é diferente, tá? Então só quando essa pergunta envolver um oferecimento é que pode se usar o some na interrogativa. E outra coisa, a alteração muda, né? A alteração vai mudar também. Então temos aqui como exemplo, would you like some water? Então, não é uma pergunta, então aqui deveria ser N, e não some. Mas por que é some? Porque, ó, olha a tradução. Você gostaria, ou então você quer um pouco de água, e aqui eu tenho o quê? A mudança da tradução também. Então é possível usar o some em uma pergunta, desde que essa pergunta envolva oferecimento. Já o N, que é usado em interrogativas e negativas, que a gente acabou de ver, ele pode aparecer nas afirmativas, olha só. Ele é usado de maneira prioritária para as frases interrogativas e negativas. Isso quer dizer que o surgimento, o aparecimento de N em frases afirmativas é pouco, né? Vai ser numa situação excepcional quando a tradução dele for assim, qualquer. Se eu puder traduzir o N com essa tradução aqui, ele pode. E outra coisa, outra característica. Você vai notar aqui o substantivo que acompanha ele,
esse substantivo fica no singular. Vejamos aqui o exemplo. Eu coloquei aqui só para ilustrar. Some students can learn Spanish. Ou seja, alguns estudantes podem, né, aqui é o N, né, tá consertada. Alguns estudantes podem aprender espanhol. Se eu observei aqui tinha some, por que tinha some? Porque a palavra estudante está no plural. Olha o S lá. Olha o S, né? Está no plural. Agora veja o mesmo caso, a mesma sentença, só mudando. Ó. Quando eu disse any student can learn Spanish. Aí mudou, que eu quero dizer que qualquer estudante, eu não ia dizer qualquer estudantes. Observe que esse substantivo está no singular. Qualquer estudante pode aprender espanhol. E no caso do no, aqui tem uma observação para ele também. O no é usado com o acompanhamento de substantivo, ou seja, quando você utiliza no, ele vem com substantivo. Então, olha aqui uma pergunta. Do you have any money? Aqui está perguntando, você tem algum dinheiro? Você tem algum dinheiro? Aí a pessoa respondeu, I have no money. Qual é o substantivo que está sendo acompanhado? Money, que é dinheiro, que é um substantivo. Não é isso? Então, quando você usa o no, é porque tem um substantivo, certo? Já o none, por isso que lá aquela palavra não é junto, é separado. No one, que é para diferenciar do none. O que é o none? É usado sem o acompanhamento de substantivo. Aí é diferente. Eu faço o mesmo exemplo. Ó. Do you have any money? Você tem algum dinheiro? O cara respondeu, I have none. Ele não vai responder, I have none money. Que aí teria novamente o acompanhamento. Então aqui é I have none, certo? Agora eu queria que vocês prestassem atenção nessas observações aqui que eu coloquei para vocês. Lá no módulo de vocês vão observar que tem esse assunto está misturado com outro. Então eu só coloquei as páginas onde tem só ele. Então da página 8, vocês vão resolver só o exercício 1. E da página 9, vocês vão resolver só o exercício 3. Ok, gente? Então, resolva, assiste um vídeo, resolva o material e me envia. E boa semana para você. Tchau.